de Tocantins, os atletas têm que levar a música no pendrive, certo, Maia? Certo. Em Tocantins, os atletas que têm coreografia, né? Que é fisiculturismo clássico, class physique, games e women's physique, que tem música de apresentação. Esses atletas que têm música de apresentação têm que levar a música no pendrive, beleza? Todos os atletas têm que levar documento de identificação com foto. Né? E eu não sei como que a Maia lida a questão da filiação, os atletas têm que já estar filiados. Sim, já tem que estar afiliados com o tempo. Isso. E então, o que eles têm que estar em mente? Primeiro, vestimenta. Tem que levar vestimenta de competição. Os homens da categoria do fisiculturismo, né? A sunga. Os meninos da categoria fitness, a bermuda. E as meninas da biquíni, wellness, body fitness, women's physique, fitness, todas as vestimentas, junto com a sandália. Os meninos, né, a música de competição, documento de identificação, e chegar no horário previsto para cada categoria. Isso eles têm que ter em mente. Outra coisa, os atletas que precisam bater peso em relação à altura. Preste bastante atenção, porque o peso tem que ser batido no dia da pesagem, não no dia da competição, no dia da pesagem. Então, por exemplo, se você da categoria Class Physique, está marcado para você pesar às 14 horas. Das 14 às 15, vamos dizer assim. Né? Então, entre 14 e 15 horas, você tem que estar lá para pesar e você tem que estar com o peso batido para a sua categoria, para a sua altura. Tá bom? Então, isso tem que estar bem fixado na cabeça dos atletas que tem que bater peso em relação à altura. As alturas a gente vai medir de novo, porque tem que ter uma altura oficial. Então, a arbitragem pega a altura e o peso lá na hora. Eu gosto do que o Léo falou, conversando com os atletas, eu disse, olha, quando vocês não forem chamados para estarem ali no confronto, mas você estiver atrás, na fila de trás, não relaxa. Porque, às vezes, a gente está olhando aqui na primeira fila, mas a gente dá uma olhada lá atrás para falar, não, mas espera aí, como é que tá? Principalmente quando a gente tem o top 5, que o top 5 é muito rápido. Então, às vezes, aí o cara tá lá relaxado, você não vê o melhor dele, o melhor físico que ele podia apresentar. Então, eu sempre falo, não relaxa, você está sendo avaliado o tempo todo. Não é só quando você está lá na frente. Quando você está lá no fundo, quando tem um line-up muito grande, você está lá no fundo, mantenha a pose, mantenha a contração. Porque, de vez em quando, a gente vai lá atrás, dá uma olhada lá atrás para poder fazer essa comparação. Então, isso é importantíssimo. E eu falo o seguinte, Reginaldo, por exemplo, eu tenho uma categoria com 12 atletas, vamos dizer assim. Então, 6 de um lado, 6 do outro. Beleza. Aí eu peço arbitragem, top 5. Ok. Aí eu puxo os 5. Eu ainda não tenho certeza. Aí me passou uma situação nos top 5, eu puxou os top 5. Quando eu estou comparando, me passou uma situação que um atleta não podia estar no top 5. O que eu faço? Eu estou avaliando o top 5 e eu estou de olho na diagonal. E na hora que eu chamei os top 5, eu já fiz uma pré-avaliação. Eu já tenho uma pré-avaliação. Os top 5 já estão dentro dos meus requisitos. Mas, na hora que eu viro um atleta, na hora que eu viro uma pose, eu identifico determinada coisa. Aí eu falo, opa, não pode ter. Aí eu já estou de olho na diagonal. Aí o atleta que está na diagonal está relaxado, com o ombro para frente e o abdômen totalmente relaxado, o abdômen protuso. Ué, eu estou buscando o quê? Uma melhor forma. E o atleta está relaxado? Entende? Então, por isso que eu falo, gente, a partir do momento que você pisa no palco, é contraído. Até quando a gente fala assim, atleta, semi-relaxado, ele vai ficar na posição semi-relaxado um pouco mais à vontade, mas ele fica na pose. Porque é o tempo inteiro que você está no palco que você está sendo avaliado. Aí o atleta fala assim, mas chamou os top 5, eu já não tenho mais chance, eu não estou dentro. Tem. De repente, eu posso ver algo e chamar. Às vezes o que falta é essa consulta, né? Porque você tem o Instagram da IFBB Brasil, lá constam as regras. Você tem o site da IFBB Brasil, que também tem as regras das categorias lá. Então, eu sempre falo para os atletas que me procuram. Eu falei, cara,
Você já foi no Instagram da IFBB Brasil? Lá tem as regras. O Instagram das federações estaduais também, alguns colocam regras. Então, não está desservido, né, de opções para consulta. Tem muita opção para consulta. Né? Então, elas estão aí para isso. Presidente, eu queria que você falasse do cronograma da pesagem de 25. Quais são as primeiras categorias? Como é que vai ser esse ajuste do cronograma do dia 25? Então, isso a gente sempre, aqui eu falo Léo, né, porque eu sempre jogo a bola um pouco para ele, porque a gente sempre, às vezes, tem umas surpresas, né? A gente tem ali o pré, que a gente solta no nosso material mesmo, da pesagem, mas a gente vai começar ali com o fisiculturismo, que normalmente é o que o Léo pede, né? Depois fisiculturismo clássico, games, o Classic Physique, Men's, muscular, e assim por diante, logo vem as meninas. Mas também muito da demanda, né, Léo? Porque às vezes a gente faz uma alteração ou outra aí, de acordo com alguma necessidade, mas a gente vai seguir sempre essa linha aí, havendo uma necessidade, o Léo falando que acho que a gente deve modificar ou não, até pelo número de inscritos, né? Porque às vezes tem muito mais inscritos, e aí às vezes a gente puxa as meninas primeiro e vai liberando ali, até para ter um pouco de carinho e respeito por eles, que a gente sabe que logo tem que pesar, e tem toda essa... Né, se a gente puder ajudar o atleta nisso, a gente ajuda. Mas seria nessas categorias mesmo que a gente faria, nessa ordem. Qual o horário de início da pesagem? O início da pesagem? Isso. Vai ser à tarde, às 13. Ótimo. Pode falar, Léo. Eu vou só dar um adendo, por exemplo. Aqui, em Minas, a Camila estipula os horários. Por exemplo, de 10 às 11, bodybuilding. 10, bodybuilding. 11, clássico. Aí, meio-dia, class physique. Aí, o que acontece? Aí, o atleta chega às 10 horas para pesar. Beleza. Aí, vai competir fisiculturismo. Ok. Eu vou dobrar para class physique. Concorda que ele tem que bater o peso? Uhum. Aí, ele chega às 10 e quer bater o peso. Aí, vai dobrar para a categoria fisiculturismo e class physique. Ok. Aí, chega às 10, eu vou pegar a altura em relação ao peso dele. Ele não bateu o peso. Ele não bateu o peso. Aí ele vira para mim e fala assim, não, mas a minha pesagem da classe physique é meio-dia. Não. Se você entrou às 10 para pesar... Já vai pesar para tudo. Você já vai pesar para tudo. Mas então eu poderia ter vindo meio-dia para a classe physique? Sim. Sim, você viria meio-dia para a classe physique, bater o peso e falar, eu vou dobrar para bodybuilding. Eles não entendem o seguinte, a partir do momento que você começa a sua pesagem, você já tem que bater o peso ali. Então poderia ter vindo meio-dia na categoria class physique e depois eu falaria que eu ia dobrar para fisiculturismo? Sim. Você pode fazer isso. Entende? A partir do momento que você começa a pesar, ali já iniciou a questão da bater o peso em relação à sua altura. Se você vai dobrar para o clássico, eu aconselho os atletas a ir no horário da categoria que eles vão bater o peso. Peso em relação à altura. Que bodybuilder é só peso. É só peso. Não tem altura, que é o mais complexo, né? Então, se você for subir na categoria Class Physique e Bodybuilder, vai pesar no horário da Class Physique. Então, aqui é separado os horários para cada categoria. Espírito Santo também São Paulo também Então, fiquem atentos a isso para não passar nenhuma indisposição e depois ficar questionando, né? Mas eu podia vir 11 horas. Não, pode não. Se você começou a pesar agora, vai ter que bater o peso agora. E às vezes acontece isso que você falou mesmo, porque, por exemplo, a gente colocou aí a previsão para iniciar 13h30 todas as categorias masculinas, indo ali até umas 15h30, 16 e depois as femininas, né? É a nossa prévia. E aí, às vezes, o que acontece? O atleta tá lá e você às vezes tá ligando pro cara. Oi, fulano, todo mundo já pesou da sua categoria, já tá terminando, já vão começar as meninas.
Ah, não, eu vi que a pesagem, acontece muito isso, hein? A pesagem termina às 17, ok, mas não a sua categoria tá lá, a gente já soltou o portfólio, a sua é tal hora. E eu sei, vocês sempre estão aqui comigo, eu sou muito rígida com relação a isso, né? Falei, se a sua era das 2h30 às 3h30, 3h32 você não entra mais não, meu amigo. Porque você quer concordar que no final. Você esperou quantos meses para chegar nesse dia? Você se preparou quanto para nesse dia você não estar na hora proposta, avisado com um mês de antecedência? Então, é aquilo que a gente falou. Então, não está pronto. O atleta não adianta só botar shape. Se ele não tem essa disciplina, se ele não tem esse comprometimento com ele, com a federação, com a pesagem, com o circuito, com o campeonato, então não é a federação que é má, não é o árbitro que não quis, né? Tem que olhar por esse lado, porque é isso que você falou, o atleta ele é o composto de tudo isso, da disciplina, do shape, da rotina de pose, é o conjunto todo, tem que funcionar a roda, né? Ficar atento ao horário, né? Ficar atento ao horário, as tabelas de peso em relação à altura, e quanto menos estresse você tiver, gente, que eu falo que o atleta tiver, se organize, escreve no papel, minha pesagem é tal hora, eu preciso levar a sunga, preciso levar o pendrive com a música tem que estar cortada a 60 segundos, não cheguem com a música lá de 3 minutos e falem, DJ, na hora que der 1 minuto você para. Não existe isso. Não existe isso, atletas. Eu vou ter que cortar minha música? Vai. Não me cheguem na pesagem com música de 5, 3 minutos e fala com o DJ para parar a música. Ele não tem essa responsabilidade. Importante isso que você falou, Léo. Importante, porque aí eles vão com a música, igual você falou, pega música em YouTube, não é música de qualidade, não é MP3, não tá própria. Isso porque é explicado, tá? É explicado em grupo, é explicado em reunião, é falado o tempo inteiro para chegar lá e acontecer isso. Aí não tô falando assim pro DJ. No último campeonato nosso, o pobre do Rafael, que era o DJ, falou, Maia, era 3h30 da manhã, meu telefone tava tocando, porque tinha atleta perguntando se eu não podia ir lá na casa dele levar o disco. Eu digo, você disse para ele que podia? Porque se você disse, eu não disse, eu não permito. Porque tem aquele horário para isso. Tem aquilo, imagina o tamanho da coisa. Não é porque isso que você falou acontece sempre. Leva a música de forma indevida, no lugar indevido, e aí depois quer que a federação, que o composto se encaixe na dificuldade única dele. Imagina se cada um deles tiver e a gente tiver que se adaptar a isso. Não é a regra, tem que ser para todos. Concordo, Marcos, concordo. Não, outra coisa que a gente encontra bastante nas competições, principalmente na pesagem, é a questão da vestimenta, né? E justamente o tamanho da sunga, principalmente para atletas que vão dobrar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas medidas e também do short do Men's Physique, porque a gente vê muito essa questão do short inapropriado, da sunga com as medidas fora do padrão. Categoria fisiculturismo. Outra dúvida que as pessoas têm, Ginaldo, fisiculturismo é bodybuilding. Então as pessoas ficam assim, hoje mesmo um atleta temou comigo que o fisiculturismo era fisiculturismo clássico. Eu não. Fisiculturismo clássico, Class Physique e Games Classic. São 4. O fisiculturismo é igual ao bodybuilding. São sinônimos. Fisiculturismo e bodybuilding são sinônimos. Tem gente que chama bodybuilding, tem gente que fala fisiculturismo. Fisiculturismo clássico, Class Physique e Games. A vestimento fisiculturismo mudou. Então ela tem que ter, no mínimo, 5 centímetros na largura, cobrir toda a parte frontal, cobrir toda a parte de glúteo. Fisiculturismo clássico, Class Physique e Games é a mesma vestimenta hoje. Então a sunga tem que ter, no mínimo, 15 centímetros na lateral, cobrir toda a parte da frente e todo o glúteo. Pode ser colorida? Pode ser colorida, sim. Class Physique, clássico e Games pode ser colorida. Pode ter brilho? Não. Não pode ter brilho. Então a sunga... Aqui, ó. Eu tô uma... Tem um exemplo aí para nós. Preparado, hein? Eu nem estava preparado, só que a minha sunga estava tudo aqui. Por exemplo, essa sunga aqui é da bodybuilder. Tá vendo? Bodybuilder, 5 centímetros na lateral. 5 centímetros na lateral. Tá vendo que ela tem um brilho? O bodybuilder pode ter esse brilho.
Agora, eu tenho... Só um minuto. O senhor que está na live ao vivo, aproveita esse momento para sanar as dúvidas, hein? Aí aqui, ó, essa é a sunga para Class Physique, Clássico e Games. Tá vendo que ela é bem maior, ela tem que tampar todo o glúteo, a lateral 15 centímetros. Pode ser preta, pode ser colorida, tá vendo, vermelho? Mas tá vendo que o tecido não tem brilho. Olha a diferença de um tecido para o outro. Tá vendo? É quase a sunga tradicional do clube, né? Isso. Elas são diferentes. Exatamente isso, Maia. Então, bodybuilder, 5 centímetros na lateral. Ela é um pouco mais cavadinha, né? Pode ser um pouco mais cavadinha. 5 centímetros na lateral. Pode ser de qualquer cor e com brilho. Clássico, Class Physique e Games Classic. Sunga maior. Pode ser preta, vermelha, azul. Pode ser de qualquer cor. Lembrando que tem que ter 15 centímetros na lateral e cobrindo todo o glúteo. É bem uma sunga, né? Para mim é um short. Então, esses são os padrões da sunga das 4 categorias. Bermuda, eu não tenho nenhuma bermuda aqui. A bermuda não pode ser justa, nem no glúteo, nem nas coxas. Ela tem que estar na linha da patela. Tem que estar na linha da patela. E não pode deixar, vamos dizer assim, o cofre aparente, né? Não pode deixar muito... A bermuda não pode ser tão baixa, a parte de trás não aparecer, e ficar muito baixa na frente. Tem que ser uma bermuda apresentável, sem muitas firulas. Eu vou contar uma história. Teve uma competição, agora eu não me lembro. Um atleta... Não vi história. Não, essa foi muito engraçado. Um atleta, eu não sei onde foi, gente. Ele me mostrou a bermuda dele, totalmente dentro do padrão. Na hora que o atleta me aparece para competir, a bermuda dele estava cheio de patrocinador. Ah, você contou, verdade! Você contou. Como assim? Cheio de patrocinador. Eu falei, onde você vai? O que é isso, gente? Entendeu? Olha para você. Atleta é terrível, tá? Atleta é terrível. E eu já vou adiantar. Toda vez na pesagem, eu sei exatamente a vestimenta que vocês me apresentam. Já teve atleta que me apresentou uma vestimenta, uma sunga, e subiu com outra. Porque eu não fico no backstage. Eu não fico no backstage. Uma vez que você está aprovado a sua vestimenta, beleza. Você corre o risco de eu chegar e falar assim, atleta número 18, por favor, adeque a sua vestimenta. Ele vai ter que sair do palco. Se você trocar sua vestimenta, você corre o risco de ser tirado do palco por falta de ajuste de vestimenta. E eu não paro a competição, eu não vou te esperar. Vou te esperar. Até porque lá na pesagem, né, é um momento que até nós instruímos em relação a isso. Se a gente percebe que a sua vestimenta está inadequada, nós já falamos na hora. Então, não há por que você, né, subir e se lesar, na verdade. Se você usar uma troca dessa, vai se lesar. Porque a gente percebe na hora, quando o atleta está na vestimenta fora do padrão. Subiu fora do padrão. Se tivesse um voto para dizer para os meninos que eles deveriam, né, subir de bermudinhas, né, de liso, eu seria a primeira a votar. Porque eu falo, porque os meus meninos, eles me mandam mensagem, me mandam foto pedindo a minha opinião, né? Ah, presidente, ajuda aqui, né? Seu gosto e tal. Eu digo, gente, né? Se fosse eu subindo, eu queria usar uma cor bonita, mas uma cor lisa, porque eu queria todos os olhares para o meu corpo, para o meu shape. Tem uns que eles põem tanta informação na bermuda que você não consegue olhar para o corpo dele. Porque isso é do olho, isso é humano. Você está tentando ficar com o olho lá, mas aquilo está mais chamando a atenção. E é umas papagaiadas mesmo, uns negócios. É flor, é não sei o que, é caveira. E eu falei, minha gente, uma cor bonita, uma cor única. E é seu corpo que tem que brilhar. Não tem, né? E parece que eles ficam tão empolgados que quanto mais peteco tiver nessa bermuda, eles escolhem a dedo elas. Sim, é informação demais, né? Eu acho que o BBD ia falar que tem que ser cor lisa e pronto. Facilitava demais. Eu em certo ponto, concordo com você sim, Maia, sabe por quê? Eu falo assim, gente, você não quer errar, usa o básico. O básico nunca erra, né? Básico. Ah, eu posso usar isso? Posso ter... Mano, básico.
Você não quer errar, não, é que nem as meninas na sandália. Gente, não pode, Anabela, não pode, Anabela ou Anabela, eu nunca lembro desse nome, toda vez eu erro. E aí pode, na regra fala o quê, gente? Salto até 15 de agulha, né? Até 15 centímetros. E um na frente. A regra só fala isso. Aí, mas pode quadrado? Mas pode. Aí aparece o salto fino com a borda grossa. Não está escrito que não pode. Você não passou de 15 centímetros e na parte da frente está 1. Qual que é a necessidade de você ficar inventando moda? Então, essas sandálias, a sandália básica, gente. E a sandália básica, ela é barata. Que é muita... porque eu comprei sandália e custou não sei quanto, não sei o que e tal. Eu falo, mano, essa sandalinha básica, aqui no Belo Horizonte tem uma loja, que eu sempre falo, gente, vai lá nessa loja, tem essa sandália, ela é super barata. Então, tipo assim, não inventa. O básico você não vai errar. Então, pega uma sandália básica, confortável, sem muita firula, sem muita coisa, que não vai criar dúvida na arbitragem, né? Que não vai falar, não sei. E que vai ficar bonito, né? Porque, como você falou, né, Maia? O que tem que chamar atenção é o seu físico. É claro. Outra coisa que eu falo, quando eu competia, claro que existem sandálias maravilhosas, mas eu preferia ainda a velha tradicional encurvadinha, transparente, para chamar atenção para o seu corpo, e são seguras, porque às vezes você está nervosa, você treme, ou transpira, o pé está encaixado. Quando você vai ali, até para você ir para qualquer lugar, para uma festa, que você coloca a sandália que a gente amarra ali no calcanhar, às vezes ela enche um pouquinho e já começa a te machucar. Se você tem uma cãibra, se para tropeçar, aquelas são as melhores para você virar o pé. Então, falando, é que quer criar uma situação para dificultar o processo. Não quer inventar, quer criar novas situações. Aquela base que eu acho que você está falando da mesma, que a gente enfiou o pé e ela está ali pronta e é transparente, eu acho que para competir é a melhor do mundo mundial, não tem outra do que aquela. De sandália não entendo nada, eu não sei qual que é a melhor. É a melhor, é a mais confortável. Uhum. Pois é. Então, aproveitando que nós entramos aí nas categorias femininas, quais são os critérios da vestimenta feminina que elas têm que se atentar? Edinaldo, o que eu mais oriento as meninas. Existe um biquíni que ele é reto aqui e ele abre de repente. Esse biquíni que é reto aqui e abre de repente, em forma de Y, ele é muito cavado. Ele não está dentro do padrão da FBB. O biquíni que está em V, que ele sobe em V, ele está dentro do padrão. Então, tem que tampar, por exemplo, um terço do glúteos na Women's Physique e metade dos glúteos na biquíni e na wellness. Não pode ser fio dental. Não pode ser fio dental. Entende? Aí muitas atletas me questionam, no Mundial eu vi biquíni assim, eu vi determinadas competições assim. O que é complicado para a gente da arbitragem é o seguinte, gostaria que todo mundo entendesse. Às vezes a menina compra o biquíni de determinada pessoa, e a pessoa vira e fala, esse é o padrão IFBB. Aí a menina gasta lá R$800 no biquíni, porque biquíni é caro por causa da pedraria. R$800 no biquíni. Aí ela chega para competir. Então, a gente tem determinadas tolerâncias. Tudo tem limite. Tudo tem limite. O biquíni não pode expor parte íntima da menina, da atleta. Não pode. Então, se a gente percebe que o biquíni vai expor a parte e está muito, que não está tão adequado, infelizmente, a gente vai ter que pedir para a atleta providenciar uma outra vestimenta. Mas a gente tem determinadas tolerâncias, porque a gente sabe o quanto é caro um biquíni e quanto as atletas investem. Né? Então, assim, eu peço que as atletas se preocupem sempre com isso. Na parte da frente, tá esse V, essa forma em V, não a forma em Y, que fica muito cavado, essa forma em V, e que o biquíni não entre tanto nos glúteos, né? Entre os glúteos. E outra coisa, a menina fala assim, eu comprei esse biquíni da atleta tal. E estava perfeito. Só que a atleta tinha mais glúteo ou menos glúteo que você. Por exemplo, bojo das atletas. O que acontece? Às vezes a atleta está com um bojo aqui e está meio solto. Aí, Edinaldo, vai fazer o quarto de volta,
em determinada posição, fica mostra o seio. Então, o que eu faço? Gente, compre um biquíni que esteja justo no seu seio. Não deixa o bojo solto, porque você vai se movimentar no palco. É a mesma coisa o atleta com a sunga baixa na parte da frente. Aí, na hora que faz o quarto de volta lá, dá aquele vãozinho e o negócio escapa. Não, gente, a vestimenta é justamente para tampar suas partes íntimas. Fisiculturista, você vai expor seu físico? Vai. Mas a vestimenta tem que tampar suas partes íntimas. Então, biquíni das meninas em V na frente e não deixando entrar atrás. Parte de cima, o bojo justo, sem deixar sobras no bojo. Aí a menina fala assim, mas eu vou passar dupla face. Gente, não funciona. Não funciona. Porque vai mexer, vai transpirar, tem a tinta. Então, tipo assim, Dinaldo, é bom que você me falou isso. Muitas atletas me perguntam, mas eu não tenho prótese. Tem problema? Não tem problema você não ter prótese. Sendo que a prótese de seio é aceitável. Prótese de glúteo não é aceitável. Tá? A de seio não tem problema. Não. Pode ter prótese? Pode. E se não tiver prótese, tem problema? Não. Mas eu tenho pouco peito, tem problema? Não. A gente vai avaliar toda a sua parte, toda a sua simetria e sua proporção. Beleza? Muito bom. Presidente, relacionado à pintura dos atletas, como é que está o cronograma da pintura? Já tem? Quem serão os responsáveis pela pintura? Vai ser o nosso amigo da Extreme, que está com a gente aí já há bastante tempo, né? Isso ele deixa sempre em off, ele avisa os meninos da pintura. A pintura sempre a primeira mão é ali mesmo na pesagem, e no segundo dia ele anuncia, né? Ele sempre deixa bem em off, mas ele já está em contato com os atletas desde do acionamento, né? E a gente está com ele, a gente sempre tem essa resposta. Ele vem de Goiânia para cá, sempre para pintar os meninos.